dia a todos e todas. É uma grande alegria, né, poder estar sempre assim no meio de pessoas tão aguerridas e ao mesmo tempo tão sensíveis, né? Porque aqui a gente tem um público bem diversificado, uma parte é militante na área da defesa de direitos humanos há muito tempo. Outra parte veio porque tem essa sensibilidade e quer aprofundar, né? Então, eu vou tentar balizar aqui a minha fala, tentando alcançar a todos. Eu sou professora da PUC, justamente na área de filosofia do direito, ética e advocacia popular. De início, eu já digo que a advocacia popular não é uma linha no programa específica, porém, nós, através da experiência longa, vasta, do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que é a unidade de referência em prática na advocacia popular, conseguimos introduzir, há 3 anos atrás, matérias em diversos espaços da grade. Ao longo do tempo, a gente foi ampliando esses espaços. Claro que não é uma luta fácil, mas ela tem dado bons resultados. E assim surgiu a possibilidade de estarmos trabalhando na formação do aluno com a advocacia popular, focadamente com a assessoria jurídico-popular. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. E sou também oriunda, né, como advogada, não advogo mais há alguns anos já, mas tive uma experiência bastante eclética e sou oriunda dessa luta pela defesa dos direitos humanos desde que era estudante. Não me arrependo, muito pelo contrário, e, ao longo do tempo, a gente vai ouvindo e trocando, e, às vezes, até tendo enfrentamentos, né, localizados entre nós mesmos, que vai nos ajudando a repensar e a corrigir rotas, de maneira que eu acho que tenho aí alguma coisa que pode interessar, né? Do ponto de vista da litigância estratégica, nós não estamos falando de algo que passa ao largo do sistema de justiça ou ao largo, né, de toda a organização social, de outra forma, mas estamos falando de uma atuação e da busca de meios hábeis que têm a ver com a efetividade e a efetivação de direitos. Portanto, nós estamos falando de algo que é fundamento do direito. Não é fundamento da área jurídica, é fundamento do direito, né? Do direito como aquele meio que a humanidade tem escolhido para organizar a sua sociedade e garantir a distribuição mínima da justiça. Se isso ocorre ou não, nós sabemos que é um problema grave e que, de verdade, a depender da cultura, dos valores que estão por trás de todos os atores nesse cenário da distribuição da justiça, ela não é uma distribuição, ao contrário, ela é uma concentração na mão de poucos, a qual poucos têm acesso. Então, nós estamos respaldados na nossa ação, teoricamente falando, juridicamente falando, socialmente falando. Eu digo isso porque muitas vezes a gente vai para a defesa, vai para o trabalho individual, para o trabalho coletivo, ou até mesmo vai para uma sala de aula, temendo um pouco, né, qual que é o nosso lugar ali no espaço. Normalmente, nós somos pessoas que, por exemplo, na área do direito, somos meio peixe fora d'água, né? Porque a estrutura cultural, jurídica, a tradição, é uma tradição que, essa sim, passa ao largo da distribuição equânime de justiça. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Paulo Freire dizia que, sem consciência, o ser humano, o homem, não sabe contra o que lutar ou
como buscar a sua felicidade, né? Ele não sabe qual é o obstáculo que ele tem na frente, mas ele não só não sabe qual é o obstáculo, como ele também não sabe qual é o potencial, a força que ele tem para remover aquele obstáculo. E nós, como defensores dos direitos humanos, eu tenho clareza de que nós somos mediadores dessa consciência mais alargada de direito, que é uma consciência, repito, não jurídica, é uma consciência ética, é uma consciência verdadeiramente emancipatória, mas que também não é fácil para nós. Então, eu chamo a atenção para uma outra questão que me parece bastante importante na litigância estratégica, que é a própria autocrítica, né? Porque nós falamos muito do espírito crítico e ele tem que estar presente, né? Nós temos que estar atentos todo o tempo. Temos mesmo, mas também temos que ter autocrítica no sentido de que a gente precisa corrigir algumas rotas também, e, com isso, a gente vai ter, talvez, mais eficiência em algumas das nossas ações. Então, é tudo para dizer que nós temos respaldo para fazermos um grande trabalho. Nós não temos a estrutura, né? Assim, nós não temos estrutura que nos financie de forma adequada, que coloque nossos profissionais em situações razoáveis de vida, para que eles possam ter tranquilidade, possam atuar sem ter que pensar que a sua subsistência e a sua sobrevivência estão altamente comprometidas. Nós, no Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, temos, sim, uma grande instituição por trás, que é a PUC, mas que estruturalmente não nos reconhece como deveria. Então, nós já perdemos profissionais exemplares, excelentes, porque nós não tínhamos condições de manter a sua sustentabilidade num nível razoável. Então, do ponto de vista do sistema de justiça, nós não somos diferentes e nem menos do que nenhum dos que atua de forma tradicional. Mas nós temos que ter a consciência de que a atuação de forma não tradicional é fundamental para as mudanças qualitativas que nós precisamos ter no sistema de justiça. E puxo para isso também no judiciário. O judiciário traz uma cultura arraigada, enraizada, mas toda árvore balança se o vento for forte. Então, nós precisamos ter estratégias para balançar. Algumas nós já temos, e temos bons resultados com elas, excelentes resultados com elas. Algumas nós teremos que criar a partir de cenários, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo, porque, se a gente vai trabalhar em função de efetividade de direitos, não é possível que a gente não veja, ao mesmo tempo, é um dilema, mas, ao mesmo tempo, a grandiosidade que uma crise terrível como essa, institucional e social, pode também abrir para que a gente possa catalisar alguns dos nossos procedimentos de defesa de direitos humanos. Então, nós sabemos que a advocacia, falando mais da litigância especificamente, nós sabemos que a assessoria jurídico popular, ela é uma assessoria sócio-jurídico popular, se ela realmente for honrar não o que está escrito na Constituição Federal, mas toda a luta que redundou nesse marco político, jurídico e social que foi a Constituinte de 87 e a Constituição de 88 formalizada, então. Então, há uma luta por trás de tudo isso, né? Por isso que eu acho que o parâmetro da ação na assessoria jurídico popular, no sistema integral de distribuição de justiça, o parâmetro formal é a Constituição Federal, os valores universais da dignidade humana, da dignidade planetária que ali estão. Mas os parâmetros reais para a ação não são meramente constitucionais, são parâmetros éticos. Éticos no sentido das ações que viabilizam, garantem e defendem os valores da dignidade humana. E isso se traduz nas nossas ações, seja numa tutela individual,
seja no trabalho social das equipes multidisciplinares, multiprofissionais com as quais, ou melhor dizendo, que nós precisamos incentivar cada vez mais para que nós não tenhamos trabalhos endogênicos, né? Quer dizer, o jurídico trabalhando no jurídico, a antropologia trabalhando na antropologia, o urbanismo trabalhando no urbanismo. Não. É muito difícil dialogar interdisciplinariamente, mas essa é uma base estratégica na litigância estratégica que precisa ser incentivada. A superação da visão do conflito, certamente. A superação da visão do direito de maneira fragmentada para podermos olhá-lo de uma maneira alargada e, como alguém que me antecedeu, não lembro exatamente quem foi na mesa anterior, de uma maneira interdependente. O direito é um fenômeno social, e ele está dentro do contexto humanitário e planetário, que é um contexto de interdependência. O que eu faço aqui reflete lá, seja micro ou seja macro. Então, nós temos que trazer essa consciência, através de um espírito crítico, para a nossa atuação também. O investimento na multidisciplinariedade, no diálogo interprofissional, é mais do que fundamental. Por outro lado, nós temos, na nossa experiência do escritório modelo, feito algumas reflexões nos últimos 2 anos que talvez sejam pertinentes de serem trazidas e debatidas com vocês. Hoje, nós defendemos 67 comunidades na cidade de São Paulo, que significa mais ou menos 31 mil e alguns quebrados, né, de famílias. E temos também, no âmbito da tutela individual, 5.300 processos em andamento, processos judicializados, porque a gente recebe mais ou menos dessa forma. Mas nós temos lá também, e temos trabalhado por isso, ainda não está perfeito, a área da mediação, né? E a área da mediação, ela não é uma área sozinha, né? Ela já até foi, mas hoje nós temos clareza de que a mediação ela tem que perpassar todas as nossas ações. A mediação enquanto valor que supera a lógica do conflito, né? Não apenas como uma metodologia jurídica. Então, nesse contexto, nós temos refletido que, por um lado, está correto e acertado o caminho que a gente tem feito de investir na formação do aluno. Nós temos um espaço estratégico e privilegiado para isso, mas nós temos investido mais na formação. Isso vai mudar a cultura do judiciário. Vai demorar, mas vai mudar. Só que, se nós pudermos multiplicar ações como essa, por exemplo, de termos matérias na grade, que não só são matérias de direitos humanos, mas são matérias que vão falar da prática jurídica não tradicional, como essa que nós estamos ministrando já há 3 anos, vai para 4, de prática jurídica da advocacia popular, das advocacias para fins públicos. E aí a gente vai falar também, então, das defensorias públicas, do Ministério Público e também do Judiciário. Mas vamos ensinar o aluno qual é a prática diferenciada e quais são os valores nas quais a prática está se embasando. Por outro lado, então, a estratégia para nós fundamental investir cada vez mais na formação do aluno para que eles sejam profissionais diferenciados, responsáveis e corresponsáveis em relação às transformações sociais. Por outro lado, nós até chegamos a conversar com a União dos Movimentos de Moradia, o Dito até me lembrava disso hoje de manhã, mas já fazia parte da minha fala. Nós achamos que hoje é absolutamente estratégico capacitar os nossos tutelados a abrirem as portas do sistema de justiça, especialmente no que diz respeito ao Poder Judiciário. Então, nós estamos tentando estruturar projetos que possam nos dar a oportunidade de capacitar a população tutelada, a população que usufrui e com a qual nós dialogamos sobre a defesa de direitos humanos, para que ela vá ao judiciário
e bata na porta, porque a gente é muito reativo ainda nesse aspecto. Então, finalizando, né, nós queremos que a população não tenha vergonha, não tenha medo do judiciário, nós já fazemos isso há um longo tempo, mas agora tem que ser específico. Temos que sentar com eles, desmistificar o poder judiciário para eles, como já desmistificamos o poder legislativo, como já desmistificamos o poder executivo e instrumentalizar o caminho de diálogo direto com o poder judiciário. Isso vai mudar imediatamente algumas posições no judiciário. Serão poucas ainda, mas, com o passar do tempo, irá mostrar, se nós conseguirmos maximizar essas ações, irá mostrar ao Poder Judiciário, então, aonde está realmente o vínculo dele. Por fim mesmo, né, eu queria dizer para vocês, assim como fala de estímulo, né, que isso vem muito da experiência do escritório modelo, que, como uma unidade de um organismo de defesa de direitos humanos em universidade, se destaca porque ele consegue integrar a formação do aluno com a intervenção social de qualidade, de quantidade, qualidade, claro, sempre uma busca, né? Queria dizer que a litigância estratégica, né, ela, como a própria palavra diz, a estratégia é definida como uma habilidade daqueles que têm um tino, ou seja, têm uma sensibilidade maior, no nosso caso, para as injustiças e para a violação de direitos. Nós precisamos acreditar nisso. Assim como Paulo Freire disse, é preciso que a pessoa que não tem acesso à cidadania tenha consciência de que ela é sujeito, né, de direitos e que ela consegue transformar a sua própria vida. Nós, na litigância estratégica, isso vale para nós também. Nós temos que ter consciência da força que nós temos, embora duramente massacrada no dia a dia. Essa consciência faz com que nós sejamos condutores da cidadania, e isso dá uma eloquência ao nosso trabalho, uma eloquência que não vem do nosso ego, mas vem da certeza de que a defesa que fazemos é uma defesa absolutamente necessária para uma vida mais feliz, coletiva e individualmente. Isso que eu tinha para falar a vocês. E agradeço demais pelo convite.